calor ali, eu não estou com calor não. Você sabe que a graça, a palavra graça, ela literalmente, ela quer dizer, ela tem vários significados, mas um deles é presente. Um dos significados da palavra graça é um presente que você não merece, mas um presente que Deus gratuitamente decidiu te dar para te salvar. A graça é um presente. E alguém aqui, deixa eu ver, alguém aqui você já... Obrigado, meu amigo. Não, obrigado. Alguém aqui, você já comprou um presente para alguém e você deu um presente para essa pessoa e essa pessoa não fez a menor questão de usar esse presente, jogou fora, abandonou. Alguém já quis? Você deu um presente para alguém e a pessoa... Deixa eu ver. Tem alguém? Só vocês que já passou por isso também? Já passou também, Abner? É mesmo, filho? Olha só. Tá vendo? O Abner com 8 anos já passou por isso. Eu espero que não tenha sido eu, filho. Não, né? Então tá bom. Alguém quer... O que você comprou para alguém aí que a pessoa nunca usou? De repente você vai falar, vai revelar alguém que está aqui? Não, né? Se não for alguém que está aqui, fala aí. O que você comprou para alguém que a pessoa desvalorizou? Quer falar? Uma calça? Nunca usou a calça KK. Olha só. Mas então, eu vou te dizer que eu me identifico com você. Eu vou contar para vocês uma experiência. Eu espero que essa pessoa não veja, não assista a live. Ela não é daqui da igreja, mas eu espero que ele não veja essa mensagem. Mas um dia, um amigo de uma outra igreja me deu um presente. Ele pensou com muito carinho e falou, vou dar um presente para o João. Ele me deu uma gravata. Você já percebeu que eu amo gravata, né, irmão? Nesses 5 anos juntos, você já percebeu como é que eu amo gravata. E ele não me deu uma gravata, ele me deu a gravata, irmão. É uma gravata toda listrada de azul, vermelho e mais uma cor que eu não lembro. Não sei se era azul, vermelho e verde, azul, vermelho e roxo. Era alguma coisa assim. Irmãos, o presente foi com carinho, mas o mau gosto foi grande. Gente, não importava a roupa que eu escolhesse. Nada ficava bem com aquela gravata. Ela está guardada lá até hoje. Eu acho que eu vou dar de presente para o pastor Rodrigo para ver se ele consegue usar essa gravata. Ver se um dia na ceia ele vem com essa gravata. Porque, irmão, para mim não deu. O pessoal do diaconato aí usa gravata ainda? Não usa mais, né? Também não usa, né? Mas, gente, foi o caso também, Dayana. Pois é. Gente, eu nunca usei aquela gravata. Que gravata feia, meu Deus. Eu guardei, mas não usei. E às vezes, irmãos, às vezes nós recebemos e acontece isso com a gente. Agora imagina você, deixa eu ver esse celular aí. É um iPhone? 12, 13, 14? 14, um iPhone 14. Chique, hein, gente? Deve ter custado uns 8 mil reais, pelo menos. Não sei preço de iPhone, né? Mas imagina agora o pastor Rodrigo. Imagina não, o Anderson, né? Imagina o Anderson agora. O Maria Olívia. O Anthony. O Anthony fala assim, pai, eu queria bem um iPhone de presente, porque eu vi que a Joyce tem um iPhone, eu também queria um iPhone. Aí o Anderson vai, junta dinheiro durante 2 semanas para comprar um iPhone. Junta 2 semanas de salário dele. Faz um esforço para juntar durante 2 semanas para comprar um iPhone, né? E aí vai dar um iPhone para o Anderson. E aí, de repente, ele dá para o Anthony.
E aí o Anthony no primeiro dia, brincando com o celular, deixa o celular cair, já quebra a tela. Aí 3 dias depois o iPhone já não funciona mais, o som já não sai mais direito, os botões já não funcionam. 4 dias depois o Anderson fala: ô filho, cadê aquele iPhone? Ele fala: ah, sei lá, pai, perdi na escola. O que você imagina, irmão? Obrigado. O que você imagina? O Anderson ia ficar bem decepcionado, bem chateado com o filho dele. Por quê? Porque apesar que para o Anderson é muito fácil comprar um iPhone, mas para a maioria dos brasileiros não é, né? Eu, por exemplo, não tenho um. Agora, irmãos, imagina que um iPhone seja algo tão caro, e é. Mas agora você imagina que a graça de Deus é o maior, mais importante e mais valioso presente que Deus pode dar à humanidade. E a graça, apesar de ser de graça para você, porque Deus não exige nada de você para te dar a graça que te salva, Deus não te pede nada em troca, Deus só pede que você receba pela fé a graça, mas a graça que não te custa nada, custou tudo para Deus. Porque para te criar, Deus não gastou nada, sabia disso? O que Deus gastou para criar o homem? Terra. Sim ou não? Deus gastou barro para criar Adão. Mas para salvar Adão, Deus não usou barro, Deus teve que usar o próprio sangue do filho dele. Então para te criar não custou nada, mas para te salvar, custou o sangue, a morte do próprio Filho de Deus. Então a graça, ela é gratuita, mas custou alto para Deus. E perder a graça é o maior custo, o maior prejuízo da sua vida. Não seria perder um iPhone, seria perder a graça de Deus que você recebe gratuitamente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre 3 empecilhos, 3 formas de você perder a graça de Deus. Eu quero compartilhar contigo hoje. Quem quer saber, diz amém. Abre comigo no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Irmãos, eu tenho sido tão abençoado pelo conhecimento da graça de Deus. E conhecer a graça de Deus tem me feito amar tanto a Jesus, que a última coisa que eu quero na minha vida é perder a graça de Deus. E por isso eu quero compartilhar com você esses 3 empecilhos, 3 cuidados que você deve tomar, para que você não perca o maior presente que você recebeu de graça. Gálatas capítulo 20, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Paulo disse assim: fui ou estou crucificado com... Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. E no verso 21 ele diz: então, por isso, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça que eu recebi vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Olha bem, irmãos, quantos acham aqui que o sacrifício de Jesus é muito importante para a sua vida? Sim ou não? Mas será que tem alguma coisa que você e eu podemos fazer e dessa forma tornar o sacrifício de Jesus inútil? Irmão, se tem alguma coisa que eu possa acabar fazendo que torne o sacrifício dele inútil, eu quero saber, porque eu não quero fazer. Paulo disse o seguinte: olha, eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu tenho vivido, a cada dia que eu acordo,
A cada dia que eu estou andando sobre essa terra, cada passo que eu dou, cada ar que eu respiro, cada vez que eu oro, cada vez que eu saio de casa, cada vez que eu volto, cada vez que eu durmo, eu não estou pensando em mim ou acreditando em mim. Eu vivo a minha fé pelo Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E então Paulo diz como ele não anulava a graça de Deus. Ele disse o seguinte: se a justiça vem pelo cumprir a lei, então Cristo morreu em vão. Deixa eu te explicar. Olha aqui para mim. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte: meus irmãos, toda vez que você tenta ser justo diante de Deus, por cumprir um conjunto de regras, e por cumprir um conjunto de regras, você acha que dessa forma Deus vai te aceitar, e você vive dessa forma, então Cristo é inútil para você. Toda vez que você tenta ser justo e aceito diante de Deus, pelos seus próprios méritos, então Cristo não serve de nada para você, e você está anulando a graça de Deus. Tem muitas pessoas que acham que ser crente é cumprir um conjunto de regras. Esses dias, como muitas vezes, né? Um adolescente veio conversar comigo: pastor, isso é pecado? Isso não é pecado? Isso é pecado? Isso não é pecado? Eu conversei com ele um pouco, mas no final das contas eu disse para ele assim: ouça o Espírito Santo. Porque tem coisas que está claro na Bíblia. O adultério é pecado, a pornografia é pecado, a mentira é pecado, o egoísmo é pecado, a glutonaria é pecado. Isso daí você não precisa perguntar. Mas tem coisas que não estão escritas na Bíblia. E ainda assim o Espírito Santo quer te direcionar e te dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Mas muitos crentes, eles se relacionam com Deus por um conjunto de regras. E muitos crentes, quando eles vão orar, eles oram assim: bom, se eu fiz tudo certinho essa semana, então Deus me aceita. Se eu fiz tudo certinho essa semana, então Deus me ama. E nós aprendemos isso desde pequeno. Quando nosso pai, nossa mãe diz assim, ó, a gente fala assim: pai, eu queria um celular novo. Aí o seu pai fala assim: você não está? Tá vendo? É universal. Quem é pai ou mãe aí? Já fez isso com seus filhos? Pai, eu quero um Xbox. Pai, eu quero um PlayStation. Nicolas falando: pai, eu quero um carro, aos 18 anos. E aí você vai dizer o seguinte: você não está merecendo. E a gente aprendeu a se relacionar dessa forma, através do merecimento. Muitas pessoas aqui, que estão aqui, vieram de outras religiões. E uma outra religião que nos ensina o seguinte: se você quer que Deus te cure, você tem que pagar uma promessa. Quem já ouviu falar disso aí? Você quer que Deus te cure? Então você tem que ir lá numa cidade, num certo lugar no norte. Não estou falando de ninguém, irmão. É de sua cabeça aí que está. Tem que ir num certo lugar, subir uma certa escada de joelho. Por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus possa me ouvir. Eu vou subir aquela escada de joelho. Quando meu joelho estiver sangrando lá em cima, eu vou dizer: Senhor, cura minha filha. Por quê? Porque eu paguei o preço. Meu sangue está aqui nessa escada. Eu paguei o preço, eu paguei o ônibus, eu vim aqui, horas de ônibus. E aí a gente vem para a igreja, se converte e continua com a mesma mentalidade. Senhor, me abençoa. Por quê? Porque eu fiz isso certo, porque eu fiz isso certo, porque eu fiz isso certo. Senhor, eu estou orando aqui hoje, por quê? Porque eu cumpri isso, porque eu cumpri esse mandamento, porque eu fiz isso certo. Ou, ao contrário: ah, Senhor, eu estou com vergonha de orar. Por quê?
porque eu fiz isso errado, porque eu fiz isso aquilo errado. Deixa eu te falar uma coisa, a justiça do crente vem da obediência de Cristo e não da tua obediência. Amém, irmão? Ah, pastor, mas eu não tenho que obedecer? Tem que obedecer, claro que você tem que obedecer, mas a tua confiança e a tua justiça não vem da lei, não vem de cumprir 10 mandamentos, mas vem de colocar a tua fé naquele que cumpriu a lei e te deu a sua justiça. Porque se a justiça vem de cumprir regras, então não é pela graça, e Cristo morreu em vão. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança em Cristo, aquele que foi perfeito e gratuitamente nos deu a graça, para que nós não venhamos anular a graça de Deus. Então não se relacione com Deus por regras, não se relacione com Deus por justiça própria, não se relacione com Deus pelos seus méritos, mas se relacione com Deus pela fé em Cristo Jesus. Ore pela fé em Cristo Jesus, viva pela fé em Cristo Jesus, ande pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amanhã, quando você acordar, acorde e diga: Senhor, eu te agradeço, porque esse dia eu vou viver pela fé em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Então a primeira forma de você não anular a graça de Deus é você nunca olhar para si, mas sempre olhar para Jesus e viver pela fé em Cristo Jesus, que te amou e morreu na cruz por você e te deu a sua justiça. Amém? A segunda forma, eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12, verso 15. Quantas pessoas, irmãos, você quer ver uma forma das pessoas anularem a graça de Deus? Escuta bem. Eu não podia deixar de falar isso. É quando você faz o apelo para a salvação. Você pergunta para alguém assim: olha, você quer receber a graça de Deus? Você quer receber a Jesus? Aí a pessoa fala assim: eu não estou pronto. Ou quando você diz o seguinte: você quer se batizar? A pessoa disse: não, eu não estou pronto para me batizar ainda. Por que você não está pronto? Não, porque eu preciso largar esse pecado, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de pecar, eu preciso acertar minha vida, eu preciso deixar esse pecado, eu preciso deixar aquele outro pecado, para depois eu aceitar a Jesus e me batizar. Irmãos, essa é uma das maiores formas de você tornar o sacrifício de Jesus inútil. Você anula a graça de Deus quando você diz: eu não estou pronto. É claro que você não está pronto, mas é por isso que Jesus veio. Ah, pastor, eu não estou pronto para me batizar. É claro que você não está pronto. E infelizmente tem igrejas que elas ensinam de forma que o batismo se torna o certificado de perfeição. Ou seja, vou me batizar. Por quê? Porque eu não peco. Porque eu abandonei todos os pecados da minha vida e agora eu vim para Jesus para me batizar nessa água santa. Eu que vou santificar essa água aí. Porque eu sou tão santo que eu vou entrar nessa água aí. Irmãos, na verdade o batismo é uma comprovação de pecado. O batismo é um certificado de pecado. O batismo é você dizendo: eu não sou merecedor, eu sou pecador, eu não estou pronto, eu nunca vou estar pronto, eu não mereço a graça, mas eu quero me entregar para Jesus, e eu quero permitir que Ele venha, Ele me perdoe, Ele me mude, Ele me transforma, Ele me faça justo, Ele santifique a minha vida. Tem pessoas aqui na igreja que se batizaram fumando ainda. Fumando, irmão, pecado, fumando, cigarro. Que isso, pastor? Misericórdia, é exatamente, irmão. Sabe por quê? Porque eles entraram com cigarro e tudo e falaram: eu quero abandonar essa porcaria desse cigarro, mas eu sozinho eu não consigo, e é por isso que eu vou entrar nessa água, porque eu quero nascer de novo, eu quero o sangue de Jesus na minha vida, eu não consigo ir para o céu sozinho. Eles entraram na água, saíram da água, e Jesus ajudou eles, arrancou o cigarro da vida deles. E não só o cigarro, mas qualquer outro pecado das nossas vidas, porque quem faz a obra aqui é Jesus, irmão. Porque se você consegue se santificar sozinho, você não precisa do sacrifício. Mas nós aceitamos a Jesus e nos batizamos.
exatamente para dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, porque sem o Senhor eu não consigo. Essa é a atitude de quem entende a graça de Deus. Amém, irmão? Fala com esse irmão que está do seu lado: não anule a graça de Deus. Fala com ele assim: receba a graça de Deus. Amém, irmão? Não vou pedir para levantar a mão não, mas se você não é batizado ainda, essa palavra foi para tu. Não sou profeta não, mas receba aí. É hoje, hein? É hoje, hein? Fala com alguém que está do seu lado: é hoje, hein? Eu não sei se essa pessoa se batizou, aceitou Jesus ou não, mas fala para todo mundo aí, fala um pro outro assim: hoje é teu dia, hein? Amém, irmão? Qual é a segunda forma de nós anularmos a graça de Deus? Hebreus 12:15. Aqui, irmão, aqui a chapa vai esquentar, irmão. Posso falar a verdade ou você quer que eu seja bonzinho, irmão? Hein? Tem certeza? Dou o que doer? Pode falar? Tá bom. Hebreus 12:15. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado. Cuidado. Olha, irmão. Tá assim ali? Deixa eu ver. Tomem cuidado. Tomem cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Como que está aí? Que ninguém se afaste da graça de Deus. Olha só, irmão. Você pode receber o maior presente que Deus te deu, mas ainda assim você se afastar dessa graça. Como? Ah, eu não quero. Você quer? Eu não quero. Como? Ele diz o seguinte, olha: que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Irmão, sabe qual é a isca de Satanás? A isca de Satanás, por isso a Bíblia diz: tome cuidado, porque a isca de Satanás é a ofensa não tratada, ressentida, que se torna em amargura. A ofensa ressentida se torna em amargura, e a amargura te afasta da graça. Por quê? Porque a amargura, o significado da palavra amargura é uma tristeza, olha só, uma tristeza amarga produzida por ressentir. Uma tristeza, amargura, uma tristeza profunda e amarga. E a graça? A graça é bondade, misericórdia, alegria, paz. É o contrário da amargura, irmãos. E por que a graça, a amargura te afasta da graça? Presta atenção nisso, Anderson. Essa palavra aqui é para tu, Anderson. Fala com essa pessoa que está do seu lado. É para você também. A palavra é para tu também. Irmãos, uma das maiores iscas de Satanás para te afastar da graça é a amargura. Por quê? Porque quando você ofendeu a Deus, e você ofendeu, e eu também, Deus ele escolheu te perdoar através do seu Filho Jesus. Deus te perdoou a sua ofensa. E aí Deus libera graça sobre você. E aí quando alguém te ofende, porque vão te ofender, amém? Vão te ofender, vão te ferir, vão te machucar, vão te humilhar, vão te entristecer. Só que quando eles te ofendem, em vez de você liberar a mesma graça que você recebeu de Deus, você pega aquela ofensa e começa a alimentar ela no seu coração. E você pensa naquela ofensa de novo e de novo. E você dorme pensando e acorda e lembra de novo daquela ofensa. E você olha para aquela pessoa e pensa de novo naquela ofensa. E você já não quer mais falar com aquela pessoa. E você se afasta daquela pessoa. E você pensa com raiva daquela pessoa. E você começa a alimentar aquela ofensa. E aquela ofensa você vai ressentindo a ofensa que você sofreu. E aquela semente ela nasce uma raiz.
E essa raiz chama raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela te afasta da graça de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não escolhe quando vai se ofender, porque ninguém quer ser ofendido. Alguém aí quer ser ofendido? Sim ou não? Você sabia que eu descobri um site na internet hoje em dia? Esses dias eu descobri um site na internet, Douglas. Isso é muito engraçado. Mas é pesado, irmão. O nome do site é Milmille. Milmille. Eu falei, não acredito que existe isso. Sabe como é que funciona esse site? Você pega o seu currículo profissional e envia para lá. Ele te responde. Irmão, pensa. Cara, eu fiz questão de enviar alguns currículos de alguns amigos meus em segredo. O meu eu não enviei, não. Como tem muita gente daqui da igreja... não era daqui da igreja, não, esqueci, irmão, perdão. Mas tem muita gente que me pergunta assim, faz um currículo aí pra mim, faz meu currículo aí. Aí eu lembrei que eu tinha um monte de currículo lá. Aí eu falei, vou enviar só pra eu ver. Aí eu enviei, irmão, eu não tive nem coragem de enviar pra pessoa, porque é pesado. Ele te humilha mesmo, Mas, irmão, ninguém quer ser humilhado, tanto que eu não enviei o meu. Ninguém quer ser ofendido, mas acontece. A ofensa você não escolhe. Mas o que você faz com essa semente é opção sua. Você permitir que essa ofensa cresça para se tornar uma amargura e te afastar da graça de Deus é uma escolha sua. Então, irmãos, a Bíblia diz, tomem cuidado. Cuidado. Porque Satanás vai tentar colocar essa semente. E se essa semente brotar e se tornar uma raiz, primeira coisa que vai acontecer vai te afastar da graça. Escuta o que eu vou te falar. Nenhum crente consegue ter um relacionamento com Deus com raiz de amargura no seu coração. Quando a raiz brota, você não ora, você não lê a Bíblia, você não quer vir mais para a igreja, você se sente desanimado de vir para a igreja, você se sente estranho a orar, você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de estar com os irmãos, você para de ir no GC, para de vir nos cultos. Por quê? Porque a raiz de amargura te afastou da graça, e a graça é a alegria, é a comunhão, é a bondade de Deus sobre a tua vida. E aí você começa a se tornar amargo, você se fecha, seu relacionamento com Deus se torna travado. Tem gente se perguntando assim, por que eu não sinto mais a presença de Deus? Por quê? Porque antes era assim, agora não é mais. Pode ser que a raiz de amargura ou já nasceu, ou está nascendo, e está te privando da graça abundante de Deus, irmãos. Quem está entendendo diz amém. E depois que ela nasce, sabe o que ela acontece? Ela gera frutos. E o fruto só percebe quem senta do teu lado. Porque sentar do lado de um crente amargo é terrível, irmão. Sentar de um lado de um crente cheio da graça de Deus, você sai feliz. Sabe? Você senta do lado de um crente cheio da graça de Deus, você sai leve. Você sai animado. Por quê? Porque ele fala de Jesus. Você senta do lado de um crente cheio da graça de Deus, ele tem brilho nos olhos. Ele fala, é gostoso de ouvir, é leve. Ele conversa com as pessoas, ele vai trabalhar. Olha, irmão, não posso demorar muito. Um crente cheio da graça de Deus é uma bênção no trabalho. Todo mundo quer estar perto. É ou não é? Porque está dentro do carro, ele está falando coisa boa, ele está alegre, está fazendo piada. Piada de crente, né, irmão? Piada gospel, né? Piada santa, amém, aleluias? Porque crente que faz piada suja já está longe da graça, né? Aleluias? Estou falando com alguém aqui não, né? Não cutuca ninguém não, gente. Para com isso, gente. Mas o crente é alegre, o crente é brincalhão, o crente é feliz. Quer ver uma característica aqui, ó, de crente que está debaixo da graça? Ele só fala bem dos outros. Só fala bem. Você sai do culto, você sai andando aqui, ó, sai do culto,
Você vai embora pela rua do lado de alguém que está cheio da graça, ele vai sair falando assim, ó, que culto abençoado, hein, pastor Rodrigo? Puxa, que bênção. Olha, você viu? O Paulo, a Fabíola, a Rayane, nossa, que bênção que foi o louvor. Até o Jonathan tocou bem, foi uma bênção. Até a bateria foi bom. Nossa, mas o culto foi uma bênção. Que presença gostosa, né? O pastor que geralmente é tão chato, até que hoje ele não foi tão chato assim. Aí ele sai falando bem, né? Aí a esposa que está cheia da graça, eu ouvi esse testemunho de uma família aqui, não vou falar o nome não, mas a esposa que está cheia da graça, ela chega em casa falando bem do culto, bem dos irmãos, alegre. Meu amor, você quer uma jantinha, amor? Vou preparar a janta para você, porque a esposa está cheia da graça. Agora, você quer ver aquele crente que está amargurado? Irmão, você sai do culto andando com ele, ai, estava calor na igreja. Ai, o pastor pregou demais. Ai, nosso Deus, aquele louvor estava alto, né? E eu acho que o Paulo desafinou, tá? Teve um momento ali que eu acho que ele desafinou também. Nossa, aqueles adolescentes, eles gritam demais. É muito chato. Ah, não sei o quê. Você viu a roupa da irmã? Acho que o pastor Rodrigo, você viu o tênis novo dele? Crente cheio de amargura só reclama. É ou não é, irmão? E contamina muitos. Está sempre reclamando, amargurado. Mas, irmãos, crente que está cheio da graça, ele também contamina muitos. Porque ele contamina com alegria e com a graça de Deus. Amém? Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim, você é um crente cheio da graça do Senhor. Chega lá no salão do Jonathan. Aquele crente cheio da graça traz alegria para o salão, fala bem da igreja, fala bem dos irmãos. Agora, quando chega aquele crente amargurado para cortar o cabelo, misericórdia, repreende. Irmãos, não deixe a amargura brotar no teu coração. Quem já viu árvore com erva daninha aí? Já viu? Deixa eu ver. Já viu, Flávio? Já viu? Léo é jardineiro, né? Já viu, Léo? O que acontece com uma árvore com erva de passarinho? Mata a árvore. A ofensa, a amargura, ela mata a graça na tua vida. Então tome cuidado e se livre da ofensa em nome de Jesus. Fala com essa pessoa que está do céu, se livra da ofensa rápido. E para nós terminarmos, 2 Coríntios 6:1. Nem perguntei, né? Quem trouxe Bíblia de papel aí? Deixa eu ver. Levanta a Bíblia de papel aí para eu ver. Eita glória, hein? Aleluia. Quem trouxe a Bíblia no iPhone aí pode ir embora. Você não é crente, não. Brincadeira, irmão, brincadeira. Não, você que trouxe o celular, você é crente sim, claro que é, irmãos, é uma brincadeira, tá? Os visitantes é só uma brincadeira, gente. Eu também tenho a Bíblia no celular, tenho a Bíblia nos dispositivos aqui. Amém. Mas, deixa eu explicar rapidinho para os visitantes. Eu estou só incentivando os irmãos, principalmente essa turminha aqui, ó, a andar com Bíblia de papel, porque fica muito ligado no celular. 2 Coríntios 6:1 diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Pois Ele diz, eu te ouvi no tempo favorável, eu te socorri no dia da salvação. E eu digo que agora, fala comigo, agora. Vamos lá, irmão. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Diga assim comigo, é hoje. Fala com esse irmão que está do seu lado, é hoje, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a última forma de rejeitar o presente? É rejeitando. Quantas pessoas? Aqui, ó. Quem quer esse celular aqui? A Joyce está distribuindo. Se eu te desse esse iPhone aqui,
Se eu tivesse acabado de comprar, você queria ele agora? O que está acontecendo com esse menino? Se eu tivesse acabado de comprar, você queria esse telefone? Agora. Irmão, eu nem sei usar um iPhone, mas eu queria. Tu receberia agora, Anderson? Agora? Mas aqui, mas tu tem certeza que tu não deixaria ele cair nunca? Você não tem certeza, tem? Mas mesmo assim tu ia querer? Ué. E tu, pastor Rodrigo? Tu gostaria de receber esse telefone aqui? Ih, tá na dúvida. E tu, Bárbara? Se eu te desse de presente, tu receberia? Dado sim. De graça, com certeza. Você queria? Mas tem gente que Deus está dizendo o seguinte: ei, eu estou te oferecendo salvação, eu estou te oferecendo vida eterna, eu estou te oferecendo uma nova vida, eu estou te oferecendo o céu, eu estou te oferecendo perdão dos seus pecados, eu estou te dando a vida do meu filho em troca da sua. Em vez de morte, você vai receber a vida. E aí, algumas pessoas dizem: ah não, hoje não. Ah não, não estou pronto para receber esse presente. Eu não acho que eu esteja pronto. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu insisto. Eu insisto. Tem um vídeo na internet rolando aí, fazendo sucesso, de um jovem dizendo o seguinte: ei, Jesus não é produto para você insistir. Vai ler a Bíblia, rapazinho. Paulo dizia: eu insisto que vocês recebam a Jesus. Eu estou implorando que vocês recebam a graça de Deus. Não deixem de receber esse presente. Não importa se você acha que está pronto ou não, apenas receba. Porque hoje é o dia da salvação. Ah não, pastor, vou deixar para amanhã. Amanhã você pode estar morto. Amanhã Jesus pode ter voltado. O dia é hoje. Não rejeite a graça de Deus.